apanhados pelo vírus, e neste dia em que o Rómulo faz anos, enfim, embora com algum atraso, vamos chamar um atraso académico, a palavra é tua, David. Bem-vindo ao Rómulo, que é uma casa tua, e conta-me lá o que é que este livro, eu vou ser provocador, traz de novo. Muito obrigado, Carlos. O que é que este nosso livro traz de novo? Portanto, eu já estou a partilhar o meu ecrã, penso que já estão todos a ver. É mais um prazer, mais uma vez um prazer estar aqui de novo no Rómulo, desta vez por Zoom, tendo em conta o tempo, os tempos que vivemos, os tempos em que fomos apanhados pelo vírus. Não fomos todos apanhados pelo vírus no sentido de termos sido contagiados, mas somos apanhados de várias maneiras. Por exemplo, somos apanhados nesta contingência de termos que fazer estes eventos por Zoom e até já nos termos habituado a eles. E é um prazer estar aqui. Parabéns ao Rómulo, aos dois Rómulos, ao Rómulo de Carvalho, que faria hoje anos, razão pela qual hoje é o Dia Nacional da Cultura Científica e Tecnológica, e também parabéns aos 12 anos do Rómulo, em Coimbra, já uma bonita idade, um projeto que tenho acompanhado desde o início, do Carlos Filhais, e que de facto tem envelhecido bem, com cada vez mais valências. David, o Rómulo já tem 12 aninhos, já é um homenzinho. Já é um homenzinho. Já tem que usar máscara. Com 12 aninhos já tem que usar máscara. Ah, é? Epa! É. Já ninguém vai conhecer o Rómulo assim como... Muito bem, parabéns ao Rómulo. Pronto, um livro que surgiu de uma certa necessidade de intervir no espaço público, que foi inundado de repente sobre vírus, com conteúdos acerca de vírus, e muitas vezes informação e também desinformação. Mas mesmo a informação às vezes é difícil de acompanhar, porque nós estamos a assistir à ciência em direto, não é? A ciência à medida em que ela é feita, à medida em que ela vai sendo produzida, coisa que não é habitual, mas também assistimos a desinformação. Portanto, nós dividimos o livro em 3 partes principais. Na primeira parte, que chamamos O que se sabe, nós falamos sobre a informação, ou seja, sobre aquilo que se extrai do conhecimento científico acerca do novo vírus, porque na realidade já se sabe muita coisa, mas nem sempre é fácil discernir no meio do espaço mediático aquilo que realmente se sabe, porque de facto há uma avalanche informativa e nem sempre se consegue distinguir aquilo que é informação daquilo que é desinformação, aquilo que é certo daquilo que é incerto, e nós aqui tentamos compilar aquilo que é certo e também assumir aquilo que é incerto. Por exemplo, falamos dos tipos de máscara, falamos das vias de transmissão, que é um assunto que é muito certo, ou seja, nós sabemos neste momento relativamente bem como é que o vírus transmite. Sabemos também quais são as medidas para o travar. Falámos também de máscaras, que é uma das medidas de prevenção da transmissão do vírus, que inicialmente até foi desaconselhada, e falamos também dessa reviravolta das máscaras. Falamos dos tipos de máscaras também. Há vários tipos de máscaras. Há as máscaras de pano com 3 camadas, as máscaras de algodão com 3 camadas, as máscaras cirúrgicas e aos respiradores KPN95, FFP2, que são aqueles que de facto podem filtrar aerossóis, podem filtrar partículas muito pequenas que ficam em suspensão no ar. Falamos de risco, falamos de sistema imunitário, vacinas e de testes. Já falamos aqui também dos testes rápidos, que agora ganharam um impulso muito grande,
tendo em conta a sua acrescida eficácia na detecção do vírus, que têm vindo a ser otimizados. Ainda não falamos aqui de um novo tipo de testes que chegará em breve, que será possivelmente que é um teste genético, um teste molecular, que é o LAMP, que tem a ver com é uma espécie de PCR a temperatura constante e que em breve possivelmente estará disponível. Depois, na segunda parte, falamos daquilo que sabemos que é desinformação. Falamos da hipótese do vírus ter sido construído como uma arma biológica, da sua relação com as redes 5G, que deu origem a uma série de episódios de vandalismo no Reino Unido, com o incêndio de torres de telemóvel, torres de telecomunicações, não só 5G, mas também 4G, 3G, pois elas são muito difíceis de distinguir. Falamos de mezinhas como as desinfecções miraculosas, tratamentos muito perigosos que têm sido aconselhados, a medicina chinesa, que foi referida como tendo sido usada na China, mas o facto dela ter sido usada não quer dizer que tenha ajudado alguma coisa. Falamos das vitaminas e dos alimentos que reforçam a imunidade, que é sempre um clássico. Recomendar vitaminas é capaz de ser o conselho de saúde mais comum e também o mais inespecífico e em alguns casos bastante inútil, como é o caso presente. Da cloroquina e da hidroxicloroquina, que também dois medicamentos contra a malária que tiveram um grande destaque no espaço público. Até tivemos o presidente do Brasil a promover a hidroxicloroquina quando ficou doente com Covid-19, acabou por aproveitar essa oportunidade para promover um tratamento que não funciona e que tem efeitos secundários muito significativos, designadamente do ponto de vista cardíaco. David, não só não funciona o medicamento, como ele próprio não funciona. Exato, portanto, não funciona nada. Falamos também de outras soluções mais pitorescas, das curas espirituais, como por exemplo um teleevangelista norte-americano que pediu aos seus telespectadores para porem a mão no ecrã de televisão para ficarem imunes ao coronavírus, das mentiras sobre máscaras e sobre vacinas, das ideias que circularam acerca do retorno da vida selvagem por causa dos confinamentos, que são manifestamente exageradas, e obviamente o inigualável Donald Trump, que ganha direito a uma secção, não é um capítulo, mas uma secção, tendo em conta toda a avalanche desinformativa de que é autor. E num terceiro capítulo, que chamamos Ciência em Direto, de alguma forma dirigimos a esta situação nova, que é a situação de estarmos a assistir ao processo científico ao vivo, aos avanços e recuos, aos becos sem saída, aos equívocos, que é uma situação diferente do que acontece quando a ciência é comunicada ao público, de um modo geral. Por exemplo, quando a ciência climática é comunicada ao público, ela já está bastante estabelecida, portanto a mensagem já é consistente e clara. Neste caso, a ciência está a ser construída, o conhecimento está a ser construído ao mesmo tempo que é comunicado. E nós aqui tentamos oferecer uma espécie de um guia para que o leitor consiga acompanhar esta ciência em direto, no fundo, saber como é que funciona o processo científico, e dizemos, no final, que há razões para ter esperança. Aliás, esperança é a última palavra do livro. Nós começamos com esta ideia do biólogo britânico Peter Medawar, que chamou ao vírus um pacote de más notícias embrulhado em proteínas. De facto, as más notícias são o material genético do próprio vírus, que tem as instruções para o construir. Nós falamos do vírus nesta primeira parte, falamos, por exemplo, desta sua forma. Aqui está muito fofinho, parece feito de lã. Isto é real? Não, isto é uma representação feita por computador. E que nós temos, mas com base em imagens de microscopia eletrónica. Aqui está todo maquilhado. Aqui está maquilhado. E até está desfocado para dar assim um certo aspecto mais bonito. Mas é uma imagem que está no nosso... Parece uma alcatifa, aquilo não é bem assim, pois não? Isto é uma representação, portanto não é uma representação
molecular, não é? Portanto, para nós conseguirmos entender o que é, mas isto é, tal como um mapa não é a realidade, isto também não é a realidade. Isto é uma representação, um mapa do vírus, digamos assim. Um mapa em 3 dimensões, tá? Que estão aqui representadas as 3 dimensões. Vemos em cima a vermelha proteína da espícula, portanto, a proteína que o vírus usa para se ligar às células do receptor. Aqui vemos uma representação mais detalhada, um bocadinho mais detalhada da proteína da espícula, onde mostramos aqui o domínio de ligação ao receptor. Este domínio de ligação ao receptor é muito importante, por exemplo, há várias vacinas que são baseadas nesta parte da proteína, em vez de na proteína da espícula inteira, porque ele tem usar apenas uma parte de uma proteína na vacina é bom, porque reduz os efeitos secundários, designadamente um efeito que as vacinas contra este tipo de coronavírus costumam ter, e já houve outras tentativas, designadamente para o vírus da SARS, que é a imunopotenciação, ou seja, uma resposta exagerada do nosso sistema imunitário. E vemos aqui a proteína que está ancorada na membrana do vírus, e depois esta membrana do vírus acaba por se fundir com a membrana da célula invadida, e nesse papel a outra parte da proteína da espícula, que não é o domínio de ligação ao receptor, tem um papel muito importante. David, se me permites, antes de mudar de imagem, então vamos lá ver esta peça, que é a peça de encaixe, é que é o segredo de transmissão viral. Quer dizer, se não fosse esta peça estar como está, não é? O vírus não era tão eficaz, não entrava. Exato. Portanto, o segredo da mutação foi desenvolver esta entrada. Exatamente. Portanto, ou seja, é este domínio de ligação ao receptor que consegue ligar-se ao receptor das células humanas, ou das nossas células, que é o ACE2, e houve alguma ligeira alteração deste domínio da ligação ao receptor em relação às versões que existem noutros animais, que permitiu com que o vírus conseguisse ligar às células humanas. Portanto, é essa adaptação ao hospedeiro humano. Portanto, assim, o truque está neste domínio de ligação ao receptor. Uma espécie de parafuso, não é? Isto é um parafuso que entra Exatamente. Isto é que é o fura-vidas do vírus. Sem dúvida. É o fura-vidas. É o fura-vidas. Sim, e a maioria eu acho que todas as vacinas para este vírus, para o SARS-CoV-2, centram-se nesta proteína, na proteína da espícula, no reconhecimento desta proteína da espícula. Aliás, isso é uma fragilidade, agora numa nota um bocadinho mais pessimista, em relação ao otimismo das vacinas. Se por acaso o vírus sofrer uma mutação significativa na proteína de ligação no domínio de ligação ao receptor, isso poderá tornar no limite todas as vacinas ineficazes, tendo em conta que o alvo das vacinas de todas as vacinas é esta proteína da espícula e especificamente o domínio de ligação ao receptor. De qualquer forma, até agora, o vírus tem-se revelado bastante estável do ponto de vista genético da sua sequência, não tem sofrido mutações significativas, portanto, mas de qualquer forma, esta proteína é muito importante, é ela que nos permite infectar e é nesta proteína que se baseiam todas as vacinas em estudo para o novo coronavírus. Bem. Nós também apresentamos no nosso livro uma perspectiva, digamos, da evolução dos casos em Portugal. Na altura em que nós o terminámos, no final de setembro, já era evidente o início de uma segunda vaga. Agora ela é, de facto, muito mais evidente, mas nós já avassaladora, não é? Avassaladora, de facto. É uma vaga muito maior do que a primeira vaga. Também notamos aqui que nunca houve uma redução total do número de casos entre a primeira e a segunda vaga. Mantivemos sempre alguma atividade, digamos, pandémica, muito, muito ativa, ao contrário do que aconteceu noutros países. Mesmo o número de mortes, houve sempre um número, embora pequeno, de mortes. É verdade. Entre as duas vagas. Houve sempre um número de mortes relativamente alto. Infelizmente. Agora muito mais, neste momento reparemos que na primeira vaga o número de mortes máximo que houve foi à volta dos 30, foi inferior a 40. E hoje foram 80. E vários dias tivemos essa ordem de grandeza, portanto temos um número de mortes diário que quase 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais. Nós falamos já desta segunda vaga, falamos no livro de vários países onde esta segunda vaga era evidente. E também falamos do regressar das medidas de confinamento, que em vários países que se começavam a impor-se. Nós,
Nós tivemos uma implementação mais tardia dessas medidas de confinamento ou de restrição ou de redução de contactos, não é? Portanto, David, tenho aqui pela primeira vez, noto, pensava que não tinha gralha, nenhuma tem uma gralha. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Há uma mutação, houve aqui um ataque do vírus e deve dizer não representava. O que é que lá está? Pois, não está bem, não. Mas Epá, isto foi um Carlos, ataque viral, mudou aqui uma letra. não, mas isto já deve estar corrigido no livro. Isto ainda é a versão das Ah, provas. está bem, está bem. Não tinha o PDF final. Ah, está bem. Eram atrás, também está uma gralha. Já percebi isto, já não é a versão final, ok. Não é, não, ainda não é a versão final, é só para ilustrar. Também há mais coisas à frente, há mais gralhas à frente. Está bem, tudo bem, tudo bem. Não se assuste, o livro é perfeito. O livro é perfeito. Aliás, feito pela Gradiva, só podia. Só podia. Portanto, nós também falamos desta questão do risco. Nós sabe-se desde o início que quem está mais em risco de morte, digamos assim, ou de doença grave, são as pessoas com idade mais avançada. Nós socorremos de um grande estudo feito no Reino Unido com dados com um grande número de pacientes que estão em cuidados de saúde primária. Isto é uma base de dados chamada Open Safely, que é uma iniciativa coordenada pelo médico Ben Goldacre, que é um grande divulgador científico e também um crítico da pseudociência, autor do livro Ciência da Treta. E ele publicou na Nature, ele e a sua equipa publicaram na Nature estes dados que, no fundo, mostram o risco de morte associado a vários fatores de risco. Neste caso, vemos que o risco de morte aumenta muito significativamente com a idade. É, de facto, um dos fatores de risco mais significativos. Mas também, por exemplo, a obesidade, também vemos que, à medida que as pessoas são mais obesas, também o risco de morte associado à Covid-19 aumenta significativamente e pode ser mais do dobro do que uma pessoa não obesa. O que nós vemos aqui são estas barras verticais, são as barras de erro. Também muito, muito interessante, embora um bocadinho estarrecedor, tem a ver com a pobreza. A pobreza também é um fator de risco enorme da Covid-19. Nós vemos que no Reino Unido existe este índice, que é o índice de privação múltipla, que avalia a pobreza em várias dimensões, que tem a ver com o desemprego, com a habitação, com o ambiente do local onde se vive. Portanto, e quanto mais elevado esse índice de privação múltipla, mais pobres as pessoas são. E nós vemos que o risco de morte associado à Covid-19 aumenta também de uma forma muito clara com a pobreza. Quanto mais pobre se é, mais em risco estamos de morrer de Covid-19, como se tivéssemos uma doença no fígado ou qualquer comorbilidade desse tipo. A pobreza tem um efeito no risco de morte por Covid-19 comparável a doenças muito graves e à obesidade. Isto poderá ter a ver com um pior acesso aos cuidados de saúde no momento em que se adoece, mas também um pior acesso antes, ou seja, as comorbilidades destas pessoas estarão menos controladas do que noutras que têm acesso regular a melhores cuidados de saúde. Por outro lado, também poderão ser pessoas mais expostas pelo tipo de profissões que têm, que não poderão ter acesso ao teletrabalho, ou poderão não ter condições, ou poderão viver em casas mais sobrelotadas. Na verdade, não se sabe. Isto é um dado estatístico, são tentativas de interpretação, mas são hipóteses plausíveis para explicar este efeito tão pronunciado da pobreza no risco de morte por Covid-19. Também falamos na segunda parte da infodemia, que foi um termo criado em 2003, por altura da epidemia da SARS, por um cientista político norte-americano, que ele usou pela primeira vez no artigo do Washington Post, e ele explica o que é que quer dizer com infodemia. Alguns factos misturados com medo, especulação e boatos, amplificados e retransmitidos rapidamente por todo o mundo pelas modernas tecnologias de informação, afetaram as economias nacionais e internacionais, a política e até a segurança de maneiras totalmente desproporcionais às realidades básicas. É um fenómeno que vimos com maior frequência nos últimos anos, não apenas na nossa reação à SARS, por exemplo, mas também na nossa resposta ao terrorismo e até mesmo a ocorrências relativamente menores como o avistamento de tubarões. E a infodemia, de facto, atinge-nos com uma força enorme,
durante a pandemia da Covid-19, tendo em conta que todos estes mecanismos de espalhar desinformação já estão em pleno uso e em plena maturidade. Uma outra, também citamos uma quadra do António Aleixo, que mostra, que explica muito como é que funciona esta infodemia ou esta desinformação. Ele diz assim: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E nós verificamos, através da investigação, que realmente é assim. As notícias falsas, em geral, têm um fundo de verdade, que em geral é distorcido ou descontextualizado, e a parte inventada é pequena. A parte que é totalmente inventada é pequena. E é assim como diz o António Aleixo que funcionam as notícias falsas. Nós damos exemplos. Ele já sabia sobre fake news, o António Aleixo. Isto de facto é extraordinário. É muito antes de haver fake news, já o António Aleixo, grande sociólogo, tinha a teoria disso. A mentira é uma coisa que tem muita tradição, não é? Agora tem novas tecnologias para auxiliar a sua difusão. A mentira é velha. Os meios para a espalhar é que podem ser aparentemente mais sofisticados. Falamos também da sinofobia, que é um dos tipos de desinformação que circulou. Inicialmente associava-se a doença apenas aos chineses, o que levou Acho que houve uma apresentadora de televisão que falou nisso, não foi? A Cristina Ferreira, exatamente, perguntou Quem é a Cristina Ferreira? Também não sei, eu li no nosso livro, não sei. Está lá escrito. Mas ela perguntou... Acho que tem um livro com um título que eu já não me lembro. Ela tem um livro com um título que acho que é melhor que o nosso, mas eu também não me lembro. Ainda não temos um título tão bom. Mas a Cristina Ferreira perguntou a um médico porque é que o vírus só atingia chineses. E ele disse que não sabia, e ela disse que não se queria meter em política, qualquer coisa desse tipo. O que é um disparate, obviamente, o vírus atinge todas as pessoas, não há uma diferenciação por etnia, embora, obviamente, há doenças que podem ter uma suscetibilidade diferenciada por etnia. Isso acontece, por exemplo, com a anemia falciforme, que nós também falamos no livro, mas não é o caso, obviamente, do SARS-CoV-2, tendo em conta a sua grande difusão entre todas as populações do mundo e entre as várias populações dos vários países. Vemos, por exemplo, que, na verdade, o risco de morte associado à Covid-19 até é bastante superior nas pessoas de outras ancestralidades ou de outras ascendências do que entre as pessoas que têm ascendência europeia. E isso também poderá estar eventualmente associado à pobreza, ao tipo de funções, porque aqui estamos a falar de dados no Reino Unido, não é? E portanto, vemos os africanos no Reino Unido são mais pobres. E os mais pobres já sabemos que o vírus ataca. Tem um risco acrescido. Tem um risco acrescido de morte. Aqui estamos a falar de risco de morte. Portanto, também tentamos desmontar isso. Também houve uma certa ideia de que havia certas... Por exemplo, que uma certa... Uma ancestralidade africana também protegeria do vírus. Também não é verdade. E nós também falamos dessa desinformação. Também foi propalada a ideia de que certos tipos de alimentação protegiam contra o vírus, o que também não é correto. E, por exemplo, houve a ideia de que a vegetariana, que o vírus precisava de proteína animal, o que é curioso, porque os vegetarianos também eles próprios têm proteína animal, suponho eu, porque eles são animais em si. Um vegetariano, por muito que seja rigoroso na sua alimentação vegan, não deixará dele próprio ser um animal e haverá proteína animal, gordura animal, portanto, não faz muito sentido. Na última fase, na última parte do livro, nós falamos um pouco da ciência em direto e também damos um guia para seguir as notícias acerca da Covid-19, designadamente acerca das vacinas e dos ensaios clínicos. Contamos o que é que são as diferentes fases dos ensaios clínicos e em que fases é que as diferentes vacinas ou os diferentes candidatos a vacinas se encontram. E uma fase muito importante, que é a fase 4, em que ainda nenhuma vacina chegou, mas chegará, que é a fase de vigilância, farmacovigilância, ou seja, depois do medicamento estar no mercado, ele é vigiado, ou seja, é feita um acompanhamento dos efeitos secundários
e colaterais que eventualmente possam surgir e que só são evidentes quando o medicamento é aplicado a dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Uma nota para esta questão, no caso das vacinas para a Covid-19, este trabalho é sempre importante, a farmacovigilância. No caso das vacinas da Covid-19, ele é crescidamente importante, porque estas vacinas tiveram uma fase de ensaios clínicos bastante curta. Portanto, tendo passado por estas fases dos ensaios clínicos, o tempo em que eles decorreram foi relativamente curto, razão pela qual esta fase 4 da farmacovigilância é uma fase com uma importância acrescida. Nós falamos, de facto, também no livro do panorama das vacinas e dos candidatos a vacinas e que agora se têm tornado mais públicas nas últimas semanas. Falamos já lá da vacina da Moderna, da CureVac, da Pfizer, a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. Falamos em todas essas vacinas e das tecnologias em que elas assentam, designadamente as vacinas de RNA, que são agora as mais mediáticas, que são as da Pfizer e da Moderna, ou seja, vacinas feitas de material genético. E também falamos da vacina da Universidade de Oxford, que é uma vacina feita com um adenovírus modificado, ou seja, é utilizado um outro vírus, um adenovírus, para apresentar a proteína spike, a proteína do vírus da Covid-19, ao nosso sistema imunitário. E pronto, e nós terminamos com a palavra esperança. Nós dizemos que a ciência sozinha não nos salva, mas sem a ciência corremos o risco de não ser salvos e dizemos que a nossa inteligência deve ser o motor da nossa esperança e a esperança quisemos que fosse a última palavra do nosso livro. Muito bem, esperança foi a última palavra do nosso livro e mantém-se atual. O livro saiu há poucas semanas e a esperança continua. Eu acho que temos aqui bastantes pessoas que talvez queiram fazer perguntas, comentários, porque o David apresentou uma visão já do livro, o índice, alguns exemplos, mas entretanto também já houve desenvolvimentos depois do livro, isto é um processo em curso, não é? Estamos a seguir a ciência em direto e podemos aproveitar este espaço para, enfim, para discutirmos o assunto e vermos o que é que preocupa as pessoas e que, enfim, que esperança, no fundo, o que é que significa? A esperança vai se concretizar como e quando? É essa, digamos, a questão. A esperança devemos ter. Agora, o que é que previsivelmente vai acontecer? Isso preocupa-nos a todos, até porque em Portugal, neste momento, as notícias não são as melhores, não é? Quando é que teremos boas notícias, David? Bom, quando é que teremos boas notícias? Bom, não sei, quando os números começarem a baixar, será sempre uma boa notícia. Eu penso que isso acontecerá, tendo em conta o incremento de medidas que visam a redução do número de contactos. Talvez tenhamos boas notícias quando tivermos vacinas prontas para serem disponibilizadas em Portugal. Penso que isso será um passo importante, não será instantâneo, demorará bastante tempo a vacinar uma quantidade tão grande de pessoas como está previsto. O Governo anunciou que comprou 16 milhões de doses de vacinas, ou que comprou, ou que terá acesso por via das compras da União Europeia a 16 milhões de doses de vacinas para vacinar 8 milhões de pessoas. Mas algumas vacinas são 2 tomas, não é? Exatamente, por isso são 16. Eu penso que são todas 2 tomas, não há nenhuma que seja apenas uma toma. Portanto, julgo que as vacinas que a União Europeia comprou não correspondem todas às vacinas da Pfizer e da Moderna e da Universidade de Oxford, que parecem estar mais avançadas e que chegarão ao mercado mais rapidamente. São também de outras empresas que ainda não chegaram a uma fase, digamos, de iminente aprovação, apesar de já estarem em fase 3 dos ensaios clínicos. Portanto, será um pouco difícil de prever quando é que estas vacinas chegarão, quais chegarão e não chegarão todas ao mesmo tempo, porque eu julgo que essas 16 milhões de doses não serão todas da mesma vacina, tendo em conta que a União Europeia tem comprado vacinas. Eu penso que a várias empresas, ou seja, feito pré-encomendas a várias empresas. E há vacinas melhores que outras ou não se sabe? Eu penso que agora é difícil de dizer. Na verdade, as vacinas que têm aparecido têm todas anunciado cerca de 95% de eficácia, ou perto disso. Tem diferenças na logística de armazenamento e transporte.
As vacinas de RNA exigem uma temperatura mais baixa, a vacina da Pfizer exige 70 graus negativos, exige ser acondicionada a 70 graus negativos, que é uma cadeia de frio exigente, que se consegue com gelo seco, por exemplo, mas não é também, é uma espécie de uma geleira, não é? As pessoas vão para a praia, levam uma geleira com os Sandes, também se pode usar uma espécie de uma geleira com gelo seco para manter a vacina a 70 graus negativos. Isso é complicado. É complicado, sim, é complicado, portanto haverá um tempo limite, desde que a vacina é colocada em gelo seco até que é administrada, há um tempo em que isso tem que se... Isso já é uma questão de logística, não é? A logística é complicada. A logística é complicada. Também a vacina de Oxford foi anunciada com uma eficácia de 70%, mas parece que pode ser superior, porque é uma eficácia média, mas parece que os investigadores descobriram por acaso que que se derem metade da dose na primeira toma, que a eficácia sobe para 90%, ou seja, eles enganaram-se, é curioso, e quando fizeram os ensaios clínicos, em vez de darem 2 doses que eles pensavam que eram as doses terapêuticas, a um certo grupo de pessoas deram inicialmente uma meia dose, ou seja, deram metade da dose que pensavam dar, mas não intencionalmente, sem intenção, e a segunda dose é que deram então a dose completa. E o que descobriram é que este sistema funciona melhor. E que é por acaso? Descobriram por acaso, foi? Descobriram por acaso. que por acaso... E poupa na vacina, não é? E poupa na vacina. E poupa na vacina. E pronto, portanto... Olha, estão a surgir perguntas aqui. Eu já vou dar a palavra a quem quiser ligar o microfone, mas perguntas relacionadas com isto que estás a dizer. Se as farmácias portuguesas têm logística para ter frio a menos 70 graus Celsius, se as pessoas podem ter confiança suficiente, se haverá logística em Portugal para fazer esta conservação das vacinas. Pelo menos de uma das vacinas. Sim, não sei. Eu penso que... Não sei. É uma boa pergunta. Acho que... Não sei se será possível dar as vacinas nas farmácias, nem todas as vacinas se administram nas farmácias. Assim, especulando, eu penso que é uma questão de ter um caixote de esferovite com gelo seco e a vacina lá dentro. Portanto, eu penso que no limite sim, mas não sei se isso é aceitável em termos de procedimentos. Ou seja, de alguma forma temos que... Eu julgo que haverá um tempo, ou seja, nós podemos definir, desde que pomos a vacina no caixote em gelo seco até que a administramos, podemos esperar um certo tempo e a logística tem que ser organizada desta forma. Eu penso que poderão ser alguns dias, o gelo seco também não é assim acaba por durar alguma coisa. O gelo seco é dióxido de carbono sólido, não é? Portanto... Muito bem, então vamos entrar em fala direta. Quem quiser, estamos 60 pessoas. Quem quiser, liga o microfone e pode fazer perguntas ao David ou eventualmente a mim, já que sou coautor. Posso fazer uma pergunta? A parte do bioquímico é com o David, que ele é o bioquímico. Eu estudei aquela parte do António Aleixo. Eu não sei se posso falar. Sim, é o Adérito. Muitos parabéns pelo livro e acho que parece muito interessante. Manuela quer falar, já lhe vou dar a palavra. É muito rápido. É o seguinte, no vosso livro, provavelmente, ou pelo menos para a amostra que fizeram, apresentaram, não falam na questão dos modelos, que também foi muito falado o achatar a curva e aquelas pessoas que falam muito sobre previsões. E aconteceu no início em Portugal, mas não foi só em Portugal, de aparecerem uma espécie de zandingas a prever o que é que se passava nos próximos 15 dias e quando é que é o pico, etc. E o que é certo é que, pelo menos aqui na matemática, acontece, de repente, toda a gente se tornou especialista nisso e apareceram milhares e milhares de pessoas a tentarem fazer esse tipo de previsões. Algum comentário sobre esse tipo de fenómeno ou desta questão, que também introduziu um bocadinho ruído neste processo todo? David, o que é que queres dizer sobre isso? Eu concordo, acho que houve de facto uma profusão de epidemiologistas amadores e acho que o debate que ocorreu acerca disso não foi benéfico, porque os modelos epidémicos, neste caso, ainda estão mal estabelecidos, não conhecemos bem o vírus, nem a sua epidemiologia, ela é afetada
pelas medidas que se tomam de saúde pública, portanto, e julgo que de facto de início houve uma grande confusão que não foi benéfica. No entanto, penso que é sempre melhor haver uma conversa pública acerca destas coisas do que não haver. Portanto, mesmo com todos estes problemas, julgo que uma sociedade aberta e plural, que é normal que estes temas sejam discutidos, penso que talvez algumas pessoas que não tiveram, talvez tenham cedido nas intervenções que fizeram, até porque havia muita incerteza e porque essas suas especulações, até especulações às vezes muito alicerçadas em modelos matemáticos, eram especulações e não tinham, portanto, os modelos matemáticos dependem muito, os modelos epidémicos são modelos matemáticos, dependem obviamente dos parâmetros que são introduzidos, e acerca desses há muita incerteza, ainda mais havia aqui há uns meses atrás. Pronto, eu só acrescentar, reforçar este ponto. Nós, de facto, o Adérito reparou bem, não falamos deste assunto, porque é um assunto que é em grande medida confuso. Não é fácil explicar, digamos, as bases da epidemiologia a quem não tem suficiente preparação matemática. E o que aconteceu, de facto, foi que fizeram-se especulações, tirando resultados que foram muito diferentes a partir de, enfim, de modelos que às vezes os modelos não diferiam muito, mas pequenas entradas tinham grandes efeitos. E como as entradas não eram certas, não podíamos saber o que ia acontecer. E ainda hoje não podemos. Portanto, ainda hoje não podemos saber quando é o pico desta segunda vaga. Há poucos dias, numa reunião de Infarmed, o próprio Presidente da República perguntou ao epidemiologista português, Manuel Carmo Gomes, que vai estar aqui numa sessão no Rómulo, na Noite Europeia dos Investigadores, sexta à noite, às 21h30, podemos fazer-lhe essa mesma pergunta, mas ele disse que não podia prever quando era o pico. Haveria alguns sinais, mas não eram sinais suficientemente seguros, talvez final de novembro, etc. Portanto, ainda hoje temos enormes dificuldades em fazer futurologia, em tirar conclusões desses modelos e, portanto, propositadamente não alimentámos esse tipo de discussões. A Manuela Grazina queria falar. Olá, boa noite. Antes de mais, parabéns. E estou certa que vai ser um sucesso e obrigada por esta apresentação tão clara e interessante. Antes da minha pergunta, eu gostava só de dizer que, de facto, há arcas a menos 70 e a menos 80 graus centígrados que nós usamos nos laboratórios biomédicos. O problema é o preço e o espaço e as condições que são necessárias para que elas sejam colocadas nos espaços. Portanto, que não é assim tão simples. Portanto, é uma questão, mais uma vez, de custos, mas é possível. A minha pergunta é, agora especula-se muito em relação ao tipo de testes. Não sei se abordaram isso no livro. Sim, sim. O teste genético versus aqueles testes rápidos das farmácias, porque isso tem alguma importância na atualidade. Primeiro, porque se estão disponíveis nas farmácias, as pessoas vão buscá-los e compram-nos, e portanto isso deixa de contar para os números a nível nacional, e eu gostava do vosso comentário em relação a isso, porque isso depois complica muito aquilo que é o conhecimento e os dados, e acho que é muito importante. E depois, os testes em si já têm alguma informação sobre os falsos negativos, falsos positivos e as questões associadas a cada um dos testes e à sua especificidade. Da genética versus serológicos. Obrigada, bem. Excelente perguntas. O David é especialista nessas coisas porque estudou muito sobre o assunto. Sim, nós falamos dos testes no livro. Falamos disso. Sim, falamos. Portanto, e nós inclusivamente nós citamos dados de estudos que de facto avaliam a eficácia, no fundo, a especificidade dos vários tipos de testes, tanto a percentagem de falsos negativos como de falsos positivos, tanto do teste PCR como dos testes serológicos, como até dos testes rápidos, que são de antigênio, ou seja, que detectam a proteína do vírus, precisamente a proteína da espícula. Bom, quer dizer, os testes serológicos detectam no sangue a proteína, detectam os anticorpos, portanto, no fundo avaliam se nós já produzimos anticorpos para o vírus. É uma maneira de estimar
a taxa de exposição de uma população ao vírus, que é baixa, segundo o primeiro inquérito nacional serológico conduzido pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge, e cujos resultados foram divulgados em junho e que está em linha com o de outros países europeus. Agora não tenho o número de cor, mas penso que é à volta de 5% da população com anticorpos, o que é manifestamente insuficiente para qualquer tipo de imunidade de grupo, mesmo nas hipóteses mais otimistas, sendo que é muito difícil conceber a ideia de uma imunidade de grupo sem uma vacina. Apesar disso, ter popularizado essa ideia. Falamos também, obviamente, dos testes PCR, que de facto são muitíssimo específicos, portanto, em condições laboratoriais são praticamente perfeitos, laboratoriais de investigação científica. No mundo real podem ter algumas falhas, mas, por exemplo, os falsos positivos, por exemplo, devem-se exclusivamente a erros de manipulação da amostra, ou contaminação da amostra com uma amostra positiva ou troca de amostras. São testes muitíssimo específicos. E os testes rápidos, de facto, eles têm vindo a melhorar, eles começaram por ser razoavelmente maus, e o teste rápido, a grande diferença é que é detectada a proteína. E ao contrário, a proteína da espícula, não é? Spike protein. E ao contrário do que acontece com o material genético, nós não temos uma máquina de fotocópias de proteínas, portanto nós precisamos mesmo de uma quantidade mínima de proteína razoável para conseguirmos detectá-la através de um teste de antigênio. Portanto, esse teste à partida, esses testes são mais fiáveis nos momentos em que a carga viral é maior, portanto, nos dias imediatos. Especialmente o de antigênio, portanto, porque o de antigênio depende muito da quantidade de proteína inicial. Enquanto o teste de PCR pode amplificar uma quantidade até bastante diminuta de material genético, neste caso RNA, que é primeiramente transcrito para DNA, porque o PCR funciona com DNA, e o teste de proteína, ou seja, o teste de antigênio, o chamado teste rápido, é muito dependente da quantidade, ou seja, é mais propenso a dar falsos negativos se a quantidade for insuficiente ainda no momento do teste. Portanto, esse teste permites, David, desculpa, sim. Há agora uma série de testes que detectam a IgG e a IgM, portanto, os anticorpos que nós produzimos por interação com o vírus. Havendo pessoas que dizem que algumas pessoas não produzem anticorpos para o vírus quando ele entra em contato connosco, e isto parece um bocadinho polémico, e há aí também alguma desinformação nessa área. Desculpa ter-te interrompido, se quiseres desenvolver um bocadinho, que acho que é interessante. Não, mas fizeste muito bem em interromper, sim. Sim. Pois, estes testes são o teste de detecção de anticorpos, pronto, ainda são menos fiáveis, penso eu, do que os de detecção da proteína da espícula, porque, de facto, a resposta imunitária é muito diferenciada de pessoa para pessoa e poderá não ser muito... Portanto, os bons testes são os mais caros. É muito simples. Mas também há um tipo de testes que na altura ainda não se falava e que nós não mencionamos no nosso livro, mas que penso que poderão ser muito interessantes, que é os testes de Loop Mediated Isothermal Amplification. Portanto, é uma espécie de PCR a temperatura constante. Em vez de ter ciclos de temperatura como o PCR, precisam de uma máquina que é um termociclador que aquece e arrefece muito rapidamente. Estes testes são muito específicos também utilizam iniciadores como o PCR e até podem utilizar mais, e funcionam sempre a 60, 65 graus. E penso que esses testes, se generalizarem, serão um grande avanço, porque não deixam de ser um teste rápido. É um teste demora menos tempo, não é? Demora menos tempo e é um teste que não necessita sequer de ser feito num laboratório, portanto, basta haver um pequeno dispositivo que mantenha a mistura reacional a 60, 65 graus e poderá ser feito num conjunto, poderá ser feito facilmente no centro de saúde. Estão a surgir novos testes, então. Sim. Alguma outra pergunta que queiram fazer? Estejam à vontade. É só ligar o microfone e falar. Se não há aqui perguntas no bate-papo,
diz que o vírus está aqui. O vírus parece estar a mudar, ou pelo menos a afetar neste momento, grupos etários mais jovens. É isso que está a acontecer? Bom, parece em Portugal estar a afetar grupos etários mais jovens. Noutros países, como os Estados Unidos, há muito tempo que os grupos com maior incidência da infecção, de facto, são grupos jovens, inclusivamente com taxas de mortalidade elevadas em grupos relativamente mais jovens do que em Portugal. Bom, eu não sei se há neste momento dados suficientes. Eu já vi referido essa hipótese na comunicação social, a hipótese de haver uma mutação que torna o vírus mais propenso para os mais jovens. Penso que, tanto quanto sei, neste momento não é certo que assim seja e que a prevalência mais elevada nos mais jovens, que haja uma componente de mutação genética que seja particularmente decisiva para isso. Nós sabemos que o vírus se liga aos receptores ACE2, também sabemos que à medida que envelhecemos que temos mais desses receptores, razão pela qual a doença também pode ter uma progressão menos favorável em pessoas mais idosas, precisamente porque tem um maior número desses receptores nas suas células. Agora não sei, penso que não sei se de facto haverá uma razão genética para haver um aumento da prevalência entre os mais jovens em países como Portugal. Muito bem. Está aqui outra pergunta muito interessante. Se a ciência está a acontecer em direto, não estamos perante uma maior importância de repensar a forma de comunicar as descobertas que vão acontecendo? Parece que as descobertas se atropelam umas às outras, ainda agora estás a referir uma descoberta eventual, não é? Há muita coisa que é dita todos os dias e nem tudo é verdade. Nós comentamos isso no livro, não é? Sim, eu penso que isto é um problema de fundo, é que a ciência é representada no espaço público através dos resultados. É representada como uma espécie de uma caixa mágica de onde saem resultados. E o processo científico em si é praticamente ausente, está praticamente ausente. Portanto, o repensar da comunicação de ciência é comunicar mais o processo científico. De alguma forma, fazer mais referência ao modo como se constrói o conhecimento, como se acrescenta conhecimento a esse corpo de conhecimento que é a ciência. Eu acho que nisso há claramente um déficit. A maior parte da comunicação de ciência, a maior parte das notícias de ciência, a ciência, quando está presente no espaço público, é essencialmente representada através dos resultados. E a ciência não são só os resultados, acima de tudo, não são os resultados. São o método para obter novos resultados. Para os obter, exatamente. Portanto, eu penso que é um problema profundo profundo e antigo, que se torna evidente nesta situação da Covid. E a escola também terá culpa, porque a escola apresenta a ciência como umas leis já acabadas, prontas a usar, e não representa a ciência tal como ela é, como um esforço coletivo, que exige várias etapas, as hipóteses, a observação, a experimentação, a validação, e de facto eu tenho respondido a muitas questões de jornalistas, ainda hoje estive na Rádio Renascença de manhã, e a pergunta é sempre esta: mas porquê é que a ciência está tão avançada, não resolveu já o assunto? Já está 9 meses atrasada, ou 10 meses, ou 11 meses atrasada, em Portugal menos. Vocês cientistas, o que é que andam a fazer? É assim com um ar um bocado provocatório. O que é que andam a fazer? Porquê é que não resolveram já isso? Isto é, de facto, eu tenho alguma... Enfim, não tenho dificuldade em responder. Tenho dificuldade em responder sem ser indelicado, não é? Porque a pergunta é muito bruta. E as pessoas não é que não confiam na ciência, confiam de tal modo que queriam que fosse só carregar no botão. E a pessoa tem de explicar que os cientistas não são ilusionistas, que os cientistas não fazem truques de magia, que os cientistas, perante um problema novo, que é este o caso, têm de, enfim, estudar o problema. E não pode ser só um. Todos os dias sai um artigo, todos os dias saem dezenas e dezenas de artigos, mas o jornal pega num. E um artigo, o que é que significa? Nada. Um artigo sozinho não significa nada. Quer dizer, há artigos melhores do que outros. Mas a ciência não é um artigo. A ciência nunca é o resultado de um só artigo. Está de haver outros que confirmem. E esta noção não está de modo nenhum interiorizada na sociedade, em particular, logo nos média que transmitem, enfim, que fazem a opinião pública.
Outras questões? Sobre vacinas. As vacinas serem obrigatórias, perguntou aqui a Fernanda Costa. Tens alguma opinião sobre isso? Sim, Portugal não tem uma tradição de vacinas obrigatórias. Já houve vacinas obrigatórias, já houve até leis de vacinas obrigatórias na Europa recentes. Eu penso que isso deve ser sempre o último recurso, não é? Penso que à partida não. Portugal até tem em geral índices de confiança nas vacinas muito elevados, superiores à média da União Europeia e à generalidade dos países europeus. Portanto, eu penso que, sendo possível não serem obrigatórias, julgo que não devem ser obrigatórias. A obrigatoriedade deve ser o último recurso num caso gritante de saúde pública. Muito bem. Devem ser altamente recomendadas, especialmente para... Eu penso que o problema será mais quem terá acesso às vacinas. Será mais uma questão de prioridade. Haverá muita gente a querer ser vacinada, suponho, e não haverá em simultâneo vacinas para todos. Certo? Penso que sim, penso que será essa. Terá que ser definido pelas autoridades de saúde, mas julgo que andará por essa... A Ministra já disse que será essa a prioridade. Falou nesses dois grupos, os profissionais de saúde e as pessoas idosas. O que faz sentido. Estejam à vontade para colocar alguma pergunta, é só ligar o microfone. Estão aqui a escrever algumas perguntas, mas é melhor ser de viva voz. Aqui seria de pensar que as pessoas com problemas no sistema imunitário, como por exemplo esclerose múltipla, fossem particularmente vulneráveis. E é verdade. Nós vemos naquele estudo feito com dezenas de milhares de pessoas no Reino Unido que, de facto, as pessoas que têm doenças autoimunes que têm um risco de morte superior, não apenas as imunodeprimidas, por exemplo, doentes oncológicos a fazerem tratamentos, ou transplantados, também têm um risco, como também imunossupressores, também têm um risco superior de morte, mas as pessoas com doenças autoimunes em geral também têm um risco de morte acrescido. E pessoas com deficiências profundas, como síndrome de Down e coisas desse género? Sobre essa questão não tenho dados, não julgo que não veio neste grande estudo que nós fizemos referência no nosso livro. São casos muito raros, não é? Sim, não sei se há uma relação, não conheço dados sobre essa patologia específica. Então, coisas que aconteceram depois do nosso livro, porque o livro demorou 1 mês e meio, 2 meses a aparecer, tivemos de fechar o livro, naturalmente. Mas, por exemplo, há uma polémica muito interessante do caso de uns turistas alemães que ficaram retidos nos Açores, em quarentena, fechados nos hotéis, e houve uma queixa, entrou em tribunal e houve um acórdão de juízes que dizem, foram consultar uns artigos científicos, pegaram em 2 artigos científicos e disseram que, enfim, que interpretaram aqueles artigos e disseram que aquilo era boa ciência e, portanto, que os testes não eram eficazes, tinham uma probabilidade que não era 100%, como se houvesse algum teste que tivesse probabilidade de ser 100%, isso não existe na vida, e que, portanto, que eles não podiam ter sido confinados. Tens alguma opinião sobre isso? Sim, quer dizer, esse caso é surreal. Vemos 2 juízas aparentemente muito mal informadas que pensam que têm a competência para consultar a literatura científica e, obviamente, consultam muito mal e produzem uma sentença que penso que é desastrosa, que será certamente aproveitada pelos movimentos anti-vacinas e pelos negacionistas da Covid-19 e que, de facto, negam digamos, a eficácia ou a capacidade dos testes de detectarem o vírus ou até a própria existência do vírus, e penso que isso é de facto um episódio absolutamente lamentável e quase inacreditável. Obviamente que a literatura científica não diz isso é uma conclusão precipitada e enviesada e desinformada da literatura científica. Acima de tudo, não é um artigo ou 2 que faz, digamos, lei. Acima de tudo, neste caso, os juízes deviam pedir a opinião de especialistas. Certo. Os especialistas têm, digamos, uma visão muito mais alargada do que aquela que é fornecida por um artigo que acaba de sair. Sim, com certeza.
Eu acho que, e estamos aqui a falar de conhecimento muito estabelecido, vamos lá ver, a capacidade do PCR de detectar um gene de um vírus, estamos a falar de coisas que temos muita certeza, quer dizer, não... Não é 100%, mas está perto. Sim, quer dizer, sim, o PCR é uma técnica muito específica. O PCR baseia-se em iniciadores, que são pequenas sequências de ADN, cerca de 30 pares de bases, e em geral 2 iniciadores, um de cada lado do gene ou da porção do ADN que se pretende amplificar. E cada base há 4 hipóteses para cada base, não é? Pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Portanto, estamos a falar de uma especificidade, parece-me, de 4 elevado a 60, não é? Portanto, a probabilidade de haver uma sequência ao calhas de um outro gene qualquer que de facto também seja amplificada por aqueles 2 primers, é muito pequena, é tão pequena que, bem, não é Se a zero. pessoa tiver um teste PCR positivo, está mesmo infectado. Sim, a não ser que tenha havido um erro de motivo bem, pode estar mesmo infectado, ou seja, portanto, há 2 questões. Há falsos positivos que têm a ver com erros de manipulação da amostra no laboratório, trocas de amostras, contaminação de amostras. Também há outro caso que nós falamos do livro que tem a ver com a sensibilidade do PCR. Ou seja, o PCR, se forem feitos ciclos suficientes, consegue detectar quantidades ínfimas de material genético. E o que pode acontecer é, de facto, detectar positivos irrelevantes, ou seja, pessoas que estão infectadas, mas têm uma quantidade de vírus tão pequena que nem são contagiosas, nem têm sintomas, pelo menos no momento do teste. E isso tem sido alvo de críticas. Por exemplo, já há investigadores que propõem que o número de ciclos de PCR seja limitado. Neste momento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é, penso que, cerca de 38 ciclos de PCR. Há quem defenda que devem ser limitados a 35, ou que deva ser indicado no resultado do teste do PCR ao fim de quantos ciclos é que foi encontrado o vírus. Não é igual o vírus ser encontrado ao fim de 6 ciclos ou ao fim de 38. Portanto, 38 ciclos, estamos a falar de uma quantidade muito baixa do vírus. Ao fim de 6 ciclos temos uma quantidade grande de vírus. Portanto, PCR poderá detectar quantidades muito pequenas e, no limite, poderá ser um positivo irrelevante, mas é um verdadeiro positivo. Sim. Falaste da OMS, da Organização Mundial de Saúde, como é que vês o papel que ela tem tido e que, como sabemos, tem recebido algumas críticas? Penso que de início, pelo menos, tem feito uma comunicação de risco desajustada, ou seja, não tem comunicado adequadamente a incerteza. Inicialmente foi demasiado perentória em relação a algumas coisas, como, por exemplo, o uso de máscaras e a incapacidade do vírus transmitir através do ar. Hoje, ambas as coisas se verificou que não eram como a OMS disse inicialmente. Porquê? Porque no momento em que a OMS fez essas afirmações perentórias, havia incerteza quanto a esses assuntos. A OMS não tinha provas de que as máscaras, provas específicas de que as máscaras ajudassem naquele vírus específico, porque era novo, como não podia deixar de ser. Era, no entanto, plausível que ajudasse, tendo em conta que ajudam a travar a transmissão de outros vírus respiratórios. Também não tinha provas específicas de que o vírus transmitisse através do ar, através de aerossóis, em gotículas muito pequenas que ficam em suspensão no ar. Mas também era plausível que isso acontecesse, já que acontece com outros coronavírus, designadamente o SARS. Portanto, foi demasiado perentório ao dizer que as máscaras não eram inúteis, até chegando a dizer que eram prejudiciais e que o vírus não se transmitia pelo ar. Portanto, de alguma maneira, na comunicação deve-se assumir a incerteza. Quando não se assume a incerteza na comunicação, quando mudamos de posição, o público, isso cria desconfiança no público, mina a desconfiança no público. Portanto, mas as pessoas querem certezas, a questão é essa, as pessoas não sabem aceitar incertezas. Pois, é verdade, mas às vezes o que há incerteza e talvez tendo em conta o problema de oferecer uma falsa certeza da qual se tem que recuar mais tarde e a desconfiança que isso induz e digamos a opção de oferecer a verdadeira incerteza no momento em que isso é comunicado, talvez a segunda opção seja melhor. Penso que a comunicação de incerteza não tem que ser comunicada como um pântano de dúvida total. Pode-se dizer, bom, nós pensamos que isto é assim, mas ainda há estudos a decorrer, penso que haverá formas de assumir a incerteza sem, digamos, dar a ideia de uma ignorância total.
Pois, porque a ciência consiste na redução da incerteza, não é na alcançar nunca a certeza absoluta, quer dizer, porque poderá haver sempre surpresas, poderá haver sempre casos que não conhecemos agora e que venhamos a conhecer. Muito bem. Alguma outra questão? Não quero... Professor, Sim, posso fazer ainda uma questão? Diz, Bernardo. Eu gostava de perguntar se fizeram algum tipo de debate ou se falaram sobre diferentes medidas de confinamento abordadas em diferentes países, ou foi muito cedo. Por exemplo, houve países em que se decidiu manter tudo aquilo que fosse, que tivesse a ver com a economia primária, e ao mesmo tempo, de alguma forma, proibiu-se algo que não fosse essencial, como, por exemplo, desportos amadores de contacto, e em Portugal, por exemplo, fez-se um bocadinho o contrário, fecharam antes as feiras e os desportos de contacto, mesmo amadores, mantêm-se ativos em Portugal, e os próprios ginásios, onde as pessoas estão sem máscara, quando ao mesmo tempo já se fecharam outras questões económicas que eventualmente tivessem menos possibilidades de propagação do vírus. Falaram um bocadinho sobre isso, ou era cedo ainda para falar destas diferentes medidas de confinamento? David, queres dizer alguma coisa, mesmo que não esteja no livro, a tua opinião? Sim, obviamente há diferenças entre países, mas penso que a generalidade dos países europeus tomou medidas na mesma linha, embora em momentos diferentes e embora até com intensidades diferentes. Houve num extremo ao caso da China, que de facto fez um lockdown total. A China resolveu isto à força. Resolveu isto à força com um lockdown total, portanto... Ninguém sai, ninguém entra, acabou. Exatamente. Todos os casos são isolados, qualquer caso é imediatamente isolado e não há exceções. Exatamente. É um bocado duro. Sim, a China fez um confinamento como não houve em país nenhum do mundo. Portanto, a China internou, penso que compulsivamente, qualquer caso positivo. Portanto, isso significa que os casos positivos, mesmo os assintomáticos, não tiveram contactos com mais ninguém porque estavam no hospital. Portanto, quer dizer, isto é um tipo de quarentena extremamente eficaz, internar todos os positivos, e isto que eu saiba não foi feito em mais nenhum país do mundo. Sim, os positivos chegaram em casa, em Portugal e em muitos sítios. Na China não, isolaram-nos mesmo. Na China isolaram-nos, e isso é um extremo, não é? Depois temos outros casos extremos, como o Brasil e os Estados Unidos, que de facto tiveram medidas muito relaxadas, ou no caso europeu a Suécia, que mesmo assim tomou algumas medidas. A Suécia está a mudar, não está? A Suécia mudou. Agora a Suécia, o próprio epidemiologista... Reconheceu que se enganou. Reconheceu que se enganou, que as coisas não correram como ele esperava, e de facto a Suécia está a virar completamente para uma solução à europeia da generalidade dos países europeus. Portanto, eu penso que apesar de tudo, se pensarmos nos países comparáveis, nós tivemos uma abordagem dentro da mesma linha, embora haja obviamente diferenças. Por exemplo, há países que confinaram mais e depois desconfinaram totalmente, mais rapidamente. Nós nem nunca confinámos tanto, mas também nunca desconfinámos tanto. Portanto, acho que há pequenas diferenças, ou há diferenças sem dúvida, mas a linha geral é a mesma. Está aqui uma pergunta assim, sobre estas últimas medidas de fim de semana, consideram que são benéficas ou que podem ser contraproducentes pela aglomeração de pessoas nos períodos das manhãs? Enfim, não abordámos isto no livro porque não estávamos na altura confrontados com a atual situação. Mas de facto também me faz muita impressão o aglomerar de pessoas que eu vejo filas ao final da manhã dos sábados. Estas medidas de fim de semana são ou não benéficas ou são contraproducentes devido a essa aglomeração? É a pergunta que estão aqui a fazer. Bom, eu suponho que apesar de tudo sejam benéficas, porque julgo que apesar de tudo elas contribuirão para uma redução global de contactos. Penso que é esse o balanço. Saíram notícias durante esta semana de estudos que avaliaram a mobilidade das pessoas e o número de contactos, e penso que houve uma redução bastante significativa do número de contactos com essas medidas do fim de semana. Portanto, eu julgo que tudo o que é redução de contactos acaba por reduzir a transmissão do vírus. Claro. O vírus transmite-se pessoa a pessoa, quer dizer, pode transmitir pelo ar, como disseste, não é? Mas é sempre pessoa a pessoa, porque o vírus sai de uma pessoa e vai para outra. Certo. Pode ir pelo ar, mas quanto menos contactos houver entre pessoas, mais contido será a propagação. Isto é simples, portanto depende muito de nós.
aquilo que fizermos, estar próximo do mínimo possível de pessoas. Certo. Sim, isto depois é sempre um balanço entre qual é que é a medida que maximiza mais a redução de contactos e minimiza mais o impacto negativo na economia e nas atividades sociais, não é? Portanto, Isso é difícil de fazer esse balanço, não é? É difícil. Haverá sempre, e está a haver prejuízo para a economia, mas também quando nós temos o problema que agora estamos a viver em Portugal de não ter, digamos, lugares ou poder não vir a ter número de lugares nos cuidados intensivos, não é? E isso vai fazer com que as medidas se agravem a certa altura, como é evidente. Se a certa altura houver ocupação plena dos cuidados intensivos, as medidas vão ser intensificadas, parece-me óbvio, não é? Pois, também parece óbvio, obviamente, também me parece que sim, que terão que ser identificadas e intensificadas à medida que forem aumentando o número de casos Quer dizer, há prejuízos para a economia, mas nós não podemos ter gente a morrer assim, sem poder ser atendida, não é? E isso, enfim, as empresas podem não ter clientes, mas havendo gente a morrer, a prioridade, enfim, eu sei que há preços, mas a vida humana não pode ser avaliada pelo preço, não é? Portanto, a vida humana é um valor inestimável. E, portanto, se acontecer espero que não, mas acontecer que não haja lugares para tratamento, nós temos mesmo um problema e então as medidas intensificam-se. Por outras palavras, pode haver um lockdown maior, esperamos que não. Pois, esperamos que não, na verdade não sabemos, esperemos que não também espero que não. Alguma outra questão? Estamos a aproximar do final. Alguma coisa que ainda não foi dita, queiram saber? Não. David, há aqui uma frase do Richard Feynman sobre a questão das relações públicas, porque muitos governos, enfim, fazem relações públicas, tentam dizer as coisas da maneira mais simpática possível, não é? Que estão a avançar muito, estão a resolver as coisas. Estou a falar de governos em geral no mundo, não é? Mas o Richard Feynman, o Prémio Nobel da Física, um dia disse uma coisa sobre a NASA, não foi? Que nós temos no nosso livro. Certo, portanto, penso que ele estava a fazer participou, foi pedido-me para comentar a investigação ao desastre do Challenger, penso eu, Sim. E ele acabou por dizer que para uma tecnologia ser bem sucedida é necessário que a ciência prevaleça sobre as relações públicas, porque a natureza não pode ser enganada. E isso isto aplica-se também aqui, quer dizer, o vírus é algo natural, o vírus tem os seus mecanismos de espalhamento e nós não podemos, por palavras, por filmes, por imagens, por relações públicas, etc., por discursos, enfim, contrariar o processo do vírus, que é um processo, que é uma maquinaria a funcionar, uma maquinaria implacável a funcionar. Sim, e por exemplo, no caso das vacinas, nós vemos que há de facto uma componente de ciência, mas também há uma componente de relações públicas. Eu acho que tal como uma grande componente de relações públicas das farmacêuticas. Uma grande componente, é verdade. E esperemos que as relações públicas não se sobreponham à ciência, porque de facto a natureza não pode ser enganada e uma vacina ou funciona ou não funciona. Claro. Portanto, não é por haver anúncios de que funciona que ela funcionará. Portanto, esperemos que de facto haja Bem, mas elas terão que passar, obviamente, pelas autoridades que aprovam os medicamentos e obviamente terão que apresentar as provas que recolheram durante os ensaios clínicos, embora depois tenha que continuar a haver e neste caso... David, tu falaste recentemente num programa que houve da Fundação Francisco Manuel dos Santos com uma especialista em epidemias, uma americana que já esteve no terreno em epidemias até muito graves, embora mais pequenas, como a do ébola e outras, e ela falou da preparação para novas epidemias. O que é que estou a tentar acabar o programa?
que é que nós podemos começar a aprender? Vamos supor que isto se vai resolver, que a vacina vai ajudar, que nós vamos ultrapassar, estou convencido que sim, vamos ultrapassar esta crise, mas poderão vir aí novas crises deste tipo. O que é que podemos aprender com esta crise? Quer dizer, o que é que se vai sair a ciência reforçada? Não vai sair a ciência reforçada? O que é que nós aprendemos para não voltar enfim, a ser apanhados pelo vírus, para usar o título do livro? Pelo vírus. Pois, eu acho que uma coisa que aprendemos é que precisamos da ciência e que a ciência tem que ser apoiada e tem que se apostar na ciência, porque é a ciência que numa situação destas permite que nós possamos persistir e, bom, não quer dizer que nos fôssemos extinguir se não fosse a ciência, mas teríamos que lidar com um grau de mortalidade e de consequências do vírus que de facto neste momento já não estamos preparados para aceitar, como aconteceu com pandemias anteriores, e que de facto, se não quisermos repetir a trágica história pandémica da humanidade, precisamos muito da ciência e precisamos nos preparar. Já houve vários alertas acerca desta situação. Sabemos desde há muito que há vírus que podem passar de hospedeiros animais para hospedeiros para o ser humano. Eu penso que nós precisamos nos preparar, tanto do ponto de vista da saúde pública, como dos serviços de saúde dos vários países, como do ponto de vista da criação de plataformas vacinais flexíveis que possam... Bom, o caso da Universidade de Oxford é um caso, de facto, há uma plataforma, um sistema para apresentar vacinas ao hospedeiro, que é de facto um vírus, um adenovírus, que é modificado, e essa tecnologia já está, digamos, explorada e conhecida, e no fundo penso que parece-me que será esse tipo de plataformas ter uma espécie de pipeline que nos permita criar vacinas para logo uma de uma vacina, forma quando rápida. Surgir qualquer coisa nova, preparar logo a vacina, logo à partida. Sim, estas vacinas foram criadas de um modo muitíssimo rápido, mas isto só foi possível por causa de todo o conhecimento que já havia, não é? Esta plataforma do adenovírus existia muito antes do vírus. A ideia de fazer vacinas com material genético é uma ideia com décadas. E já há em investigação vacinas há vacinas de uso veterinário, que são vacinas feitas com material genético. Há uma vacina da CureVac, que é uma empresa alemã, que também está a tentar uma vacina do coronavírus, que tem também em fases finais de ensaios clínicos, uma vacina para a raiva, uma nova vacina para a raiva. E, portanto, são tudo, digamos, soluções que já estavam pré-preparadas para que pudessem ser aplicadas a um novo problema. E eu julgo que, do ponto de vista das respostas a estas epidemias, julgo que será, digamos, uma optimização dessas plataformas ao qual pode ser aplicado um novo problema, uma nova proteína de um vírus que nós ainda não conhecemos e que rapidamente possa ser aplicada como uma vacina. Vamos esperar que sim. Muito bem. Alguma pergunta final? Não, estamos a acabar. Só dizer que o livro está disponível nas livrarias ou nas plataformas eletrónicas. Perguntam-me aqui se pode adquirir o livro sem ser presencialmente. Sim, há uma versão e-book. É a versão mais segura, não é? porque mas também se pode adquirir se não houver vírus informáticos, não é? Mas também se pode adquirir o livro físico. Pode-se adquirir o livro físico através do site da Gradiva, por exemplo. O livro depois chega à casa pelo correio, não é? Portanto... E há algum perigo, David, há algum perigo se o homem do correio estiver infectado e deixar uma encomenda? Uma pessoa não deve receber o livro? Quer dizer, o que é que uma pessoa faz nessa circunstância? O perigo é pequeno, não é? Porque a transmissão através de superfícies é possível, mas nesse caso até é necessário que aconteça uma série de acontecimentos quase em simultâneo. É preciso que a pessoa que entrega esteja infectada, que tussa ou espirre para cima da embalagem, que a pessoa que recebe toque na embalagem exatamente no mesmo sítio e que leve a mão à boca, aos olhos ou ao nariz. Tantas coisas seguidas assim de repente. É muito seguido, portanto a probabilidade é baixa e esta cadeia interrompe-se lavando as mãos, uma pessoa. Portanto, antes e depois de ir buscar o livro, talvez depois principalmente buscar o livro, lava as mãos. Lava as mãos. Muito bem lavadas. Recomendas algum produto especial? O que é que tu usas, David?
Eu uso sabão e também tenho. E também Aí essa está, água e quando só ouvires sabão. o sabão. E também tenho gel, álcool gel em casa. Também às vezes é chato estar sempre a lavar as mãos. Para ser mais rápido, uso o álcool gel. Muito bem, depois, então se encomendarem o livro, agora em confinamento, não se esqueçam, lavar as mãos logo depois de receberem a encomenda. O risco é pequeno, mas se lavar as mãos o risco é nulo. Enfim, não tem nada a agradecer por estes conselhos de saúde, mas podemos ter-vos salvo a vida com estes conselhos absolutamente gratuitos. Mesmo que não comprem o livro, levam esta indicação. Salvámos 51 vidas neste momento, Carlos. Exatamente. E contem aos outros para salvar mais gente. Digam, digam como é que se interrompe a cadeia e, portanto, o que é que acontece? O que é que o sabão faz ao vírus? O sabão estraga a membrana A externa. membrana, certo, exatamente. O sabão dissolve O a membrana sabão e a do vírus. membrana não se dão bem. Aquilo é uma ligação Não se dão. difícil, não é? Sim, não se dão bem. Dissolve a membrana do vírus. A membrana do vírus é uma membrana também com algumas semelhanças com a membrana celular, portanto é uma membrana lipídica, portanto o sabão dissolve a gordura e pronto, e o vírus fica inativo, mesmo que as suas componentes ainda lá estejam, não funciona. Não funciona. Portanto, é muito simples. É muito simples. Enfim, e claro, a máscara, não se esqueçam. Abrir as janelas, e abrir as janelas. Não é, David? Sim, é muito importante, porque de facto a transmissão através de aerossóis é talvez aquela, ou seja, de partículas muito pequenas que ficam em suspensão no ar, é talvez aquela para a qual existe menor comunicação acerca das medidas preventivas, que de facto é o arejamento. É o arejamento, o uso de máscara e a redução de permanência nesses espaços fechados, nesses espaços públicos fechados. Máscara mesmo dentro de casa, quer dizer, de cada um, não sei, mas espaços públicos. Sim, portanto, é o uso de máscara. De facto, se a permanência for muito prolongada num espaço público muito fechado, até se pode considerar usar uma máscara KPN95, portanto é uma máscara que filtra aerossóis do modo correto. Mas são máscaras mais difíceis e mais caras, São máscaras de uso médico e, de facto, para serem eficazes têm que ser bem colocadas, porque o ar tem que passar através da máscara e não pelo lado. Porque o do lado não é filtrado, não é? Mas as outras máscaras também filtram alguma coisa, os aerossóis, embora muito pouco. Penso que o principal é, de facto, arejar os espaços e reduzir a permanência, porque o tempo de permanência também é importante, porque a carga viral inalada depende do tempo de permanência nesses espaços onde haja aerossóis infecciosos. Muito bem. Então, hoje obrigado, David, obrigado a todos que estiveram connosco. Hoje foi o 12º ano do Rómulo e nós vamos continuar aqui no Rómulo esta semana, porque na próxima sexta-feira, às 21h30, por um link que vai funcionar de certeza, Maria João está a ouvir e ela não vai poder dizer que estou enganado, o link vai funcionar de certeza. O link de hoje foi atacado por um vírus, mas foi um vírus informático, suponho. Nada de grave para as pessoas. Quer dizer, de grave porque não puderam assistir todos os que queriam a esta sessão. Mas 21h30 na próxima sexta-feira, Noite Europeia dos Investidores, com um dos maiores epidemiologistas portugueses, o professor Manuel de Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é ele que ele e a sua equipa estão a trabalhar em muitos desses modelos epidemiológicos, esses modelos que têm muita matemática e que, enfim, eu espero que ele podemos fazer questões e ele na sexta-feira já nos possa dar boas notícias sobre o Natal, porque o nosso grande interesse é salvar o Natal. Vamos salvar o Natal? Vamos saber na sexta-feira se o Natal vai ser salvo. Vamos salvar o Natal. Obrigado a todos. O Rómulo, mesmo nestas circunstâncias que são adversas para todos, continua, enfim, a fazer anos e contamos com todos vós para prosseguirmos as nossas atividades, neste momento online, mas havemos de voltar a estar juntos. Muito obrigado a todos. Não temos bolo de anos este ano, não temos magusto com as castanhas. A próxima vez que fizermos anos, tem de ser por 2 vezes. Temos de compensar este ano que saiu atrasado e, portanto, festejamos com umas velas a mais, com umas castanhas a mais no próximo ano. Está bem? Pronto, obrigado a todos. Está combinado. Um abraço, combinado. Obrigado. Deus, obrigado, David, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.